Por exemplo, eu fui o autor da ADC, Ação Direta de Constitucionalidade 43, que discutiu a presunção de inocência, que paralisou o Brasil. Até o julgamento desse caso dessa semana, tinha sido certamente o caso mais importante do Supremo até então. Aquilo mudou. Por que eu fiz aquilo? Todo mundo fala, você fez por causa do Lula. Não, o Lula foi solto por causa dessa ADC. E depois entraram duas outras. O Lula não foi solto porque anulou o processo. Você atuou no caso do Lula? Não, o Lula foi solto por causa de uma ADC que nós entramos. Sim. Quem soltou o Lula foi quando nós ganhamos, o ministro Toffoli tem uma participação importantíssima, ele era presidente do tribunal, o Lula preso, uma pressão enorme para não colocar o processo em julgamento, ele disse, Cacai, eu vou assumir a presidência porque a pauta do Supremo Tribunal fica nas mãos do presidente, que é um erro enorme. A pauta deveria metade ser dele, para ele dar a característica da gestão dele, e metade ser do colegiado. É um absurdo isso. Bem, hoje com os processos virtuais mudou um pouco. Mas o ministro Toffoli teve a coragem de colocar julgamento. Colocou, nós ganhamos, o Lula foi solto. Eu entrei com esse processo, quando eu entrei, a minha preocupação era o Ademar, que é um querido amigo do Ademar Borges, um gêniozinho que tinha estudado para fazer o caso, e o Cláudio. A preocupação era o sistema carcerário brasileiro, que é uma das vergonhas, uma das coisas que me levou para a advocacia, inclusive. Eu tinha, sabe como o Ulisses dizia do ditadura, eu tinha ódio e nojo, né? Eu tenho ódio e nojo da forma com que trata o sistema carcerário no Brasil. Isso é uma coisa que me incomodava muito. Então você é daquela turma odiada pelo governador do Rio, Cláudio Castro, pelo Tarcísio, aquela turma nojenta dos direitos humanos. Né? Mas eu vou te dizer uma coisa, essa semana eu estou entrando na DPF das favelas. Fui convidado pelo Ademar e pelo Sarmento para tentar ajudar exatamente nessa questão que tanto incomoda o governador do Rio de Janeiro. Porque assim, eu penso que nesse caso específico de 8 de janeiro, é uma chance que nós temos de discutir a questão dos presídios. Penso. Por quê? Porque Bolsonaro vai preso, Braga Neto vai preso, Heleno vai preso. Eu vi uma entrevista até está convidado para vir aqui, o Chavoso da USP, um jovem negro, né, que se formou em Sociologia na USP. Dizendo, vocês falam muito de democracia e tal, mas tem democracia não. Não democracia para vocês brancos. Não existe que moram nos bairros de classe média e classe alta. Quem mora na periferia não tem democracia nenhuma, tem a porrada. Para você ter uma ideia, eu sou advogado do Renato, aquele vereador que foi preso lá no Paraná, foi cassado, nós ganhamos no Supremo. Nosso parceiro aqui no ICL, ele é Freitas, 10, ele é 10. A história dele que mais me impressionou é que ele pegou a carteira de advogado, conseguiu passar na ordem, saiu à noite feliz da vida com a carteira, teve uma blitz, ele foi parado, e ele, orgulhoso, mostra a carteira para o policial. O policial falou assim, você está portando um documento falso, prendeu ele. Não existe democracia. Não existe. Não existe democracia. Então, eu entendo a sua indignação, que é minha também, é nossa. É, claro. Agora, é preciso que o direito, é preciso que os juízes, os magistrados, visitem os presídios para saber o que acontece ali dentro. Né? Isso é fundamental. E se o ministro Fux, que andou falando esses dias, que por baixo dessa toga bate um coração, seria bom que ele frequentasse os presídios para ver se o coração bate. Eu concordo com você, mas nós temos que ter uma mudança muito mais profunda. É uma mudança de legislação. Hoje criou-se uma impressão no Brasil, que eu espero que mude, com parte da direita indo presa agora, os principais líderes da extrema-direita, de que tem que tirar as pessoas da sociedade. Eu vou te contar uma história, Chico. Nós somos mineiros. Assim que aconteceu o 8 de janeiro, eu recebi um telefonema de um primo meu lá de Patos de Minas. Eu falei, Cacá, você tá bom? Tô bom. Você lembra da fulana? Não vou dizer o nome. Você lembra da fulaninha? Eu falei, lembro demais. Velho. Você acredita que ela tá presa, senhor? Eu falei, é mesmo? Pois é idosa. Por conta de quê? Eu falei, por que ela fez? Por conta de quê, né? Falei, ela tava aí. Eu falei assim, ela foi presa no asilo? Você falou que ela é idosa? Eu falei, não, foi presa dentro do Supremo, você acredita? Aí, e ela tá lá, sem ter condição de ir ao banheiro, porque a filha é enorme, a comida é péssima. E outro dia ela foi carregar a bateria do celular dela, e não tinha nem mais lugar para enfiar a bateria. Eu falei, tem uma bateria, tem um celular lá na cadeia? Tem, senhor. Eu falei, pois eu vou avisar o ministro Flávio Dino, o ministro Alexandre. Quer dizer,
Ela é uma das velhinhas que estavam com a Bíblia lá, né? Era uma daquelas. Então, assim, essas pessoas que estão presas, talvez comecem a pensar que nós, que somos tratados como os inimigos, né, os caras que defendem direitos humanos, a gente está defendendo uma coisa mínima. O cidadão vai preso, ele perde a liberdade, mas não perde os direitos inerentes à pessoa humana. Agora, você imagina, pena de 14 anos. Bolsonaro vai pegar 30 anos, 28 anos. Passou, hoje, o general Braga Neto, ele está preso no quartel. Transitou em julgado, Chico, é papuda. Não tem mais quartel. Bom, Bolsonaro seria quartel, não. Não, papuda. Papuda, como ele é do Só Rio. militar da ativa que fica em quartel. Não, antes do trânsito em julgado. Porque não vai existir militar da ativa. Porque todos vão perder a patente. Eles vão ser condenados e vão perder a patente. É o que diz também a doutora Elizabeth, a presidenta do Superior Tribunal Militar. Né? Excepcional, ministro. O discurso dela foi... Ela lá de Belo Horizonte. É, de Belo Horizonte. O discurso dela foi uma das coisas mais bonitas. Eu não vou à posse, como regra. Mas fui à posse dela, porque uma mulher assumir na presidência da STM é muito significativo. E ela fez um discurso impressionante. Agora, Cacá, você criticou a TV Justiça, eu tenho também minhas dúvidas, mas ela tem sido importante, agora, por exemplo, nesses grandes julgamentos, que ela populariza um pouco a questão dos direitos, das leis, as pessoas começam a entender um pouquinho. No próprio noticiário que a gente faz, o série do qual você participa, as pessoas começam a entender um pouco o que é. Né? Quando você está, não, aquela senhora está condenada porque usou batom, não, aí alguém vem e explica por quê, que não é isso, isso aí é a ponta do iceberg. Mas, o Chico... Mas tem, além dessa questão, que eu acho controversa, a questão da TV Justiça, você tem um outro problema, que é a sofisticação da justiça. São as togas muito rebuscadas, a linguagem inatingível, né? A linguagem não tinha, o juridiquês não tinha que... Hoje há uma tendência, né, a você mudar isso, né, assim. Eu, por exemplo, penso que eu acho que o processo penal não deveria ser televisionado. Entendo que tenha esse dado educativo, mas eu sempre penso no direito do cidadão, o cara que está sendo processado. É o que o Duda me disse. Fui absolvido, é o dia mais feliz da minha vida. E ele entendia de imaginário popular, que ele era um gênio. No imaginário popular eu sou condenado. Então, eu me preocupo muito com os direitos, assim, uma condenação extra que não tem previsão legal, eu sou contra. Você podia fazer a mesma coisa, usar o mesmo espaço para debater teses, para explicar o processo penal, para explicar os direitos do cidadão, sem expor o cidadão. Porque processo penal é fato. Mas você pode transmitir pela televisão as causas, sem expor a pessoa. Claro, você pode, por exemplo, vai julgar um processo hoje, por hipótese, está julgando agora o caso criminal mais importante do momento e tal. Explica as causas, explica o direito, mas a superexposição da pessoa, do réu, ela leva a uma pré-condenação. Eu atuo em muitos casos de inimigo público número 1, já atuei dezenas de vezes. E sei o poder que tem a mídia para fazer essa pré-condenação. Depois de você desconstituir isso, fica muito mais difícil. Agora, tem questões que eu proponho, mas que não são escutadas assim. Por exemplo, um julgamento. O advogado tem 15 minutos para falar. O ministro relator deveria ter, ele pode fazer um voto de 2.000 páginas, mas ele deveria ter, no máximo, 1 hora para ler o voto dele. Resume. E depois disponibiliza os votos. Cada ministro deveria ter 30 minutos para votar. Porque senão, eu já fui para a sessão mais de uma vez em que o ministro lê durante 4 horas, 5 horas do voto, no outro dia mais 4 horas, 5 horas do voto. Isso inviabiliza até mesmo o acompanhamento. Eu que sou, evidentemente, técnico e presto atenção, no final já não estou entendendo muita coisa mais. Tu imagina que... E eu repito, ainda tem a questão da sofisticação, da enrolação da linguagem. Tem. Isso é uma coisa que está sendo muito discutida. Vou contar uma história rapidinho aqui que é inédita para todo mundo. Eu trabalhava na TV Globo e num dia 30, em Belo Horizonte, num dia 30 de abril, houve um atentado à bomba no Rio Centro, em que depois ficou claro que essa bomba explodiu na mão, no colo de 2 militares, num Puma, e era uma bomba para explodir um palco onde estava
Chico Buarque de Holanda, Gilberto Gil, Gal Costa, então toda Lógico. a cúpula da música popular brasileira. E para criar um tumulto ali, né? Essa bomba estourou no colo. Essa notícia chegou no dia 1º, dia do trabalho, de manhã, era uma festa do trabalhador, esse show foi na véspera. E eu, Belo Horizonte, eu falei, bom, eu vou lá para o aeroporto da Pampulha para ver se eu acho alguma autoridade para falar sobre esse assunto que aconteceu hoje, embora eu soubesse que é difícil. Chego lá e havia um jato da FAB, um HS, na base militar do aeroporto de Pampulha. Eu perguntei, quem é que está usando esse jato aí? Vai chegar em você de alguma maneira. Mas já está sendo usado pelo ministro da Justiça. O ministro chamava-se Ibrahim Abiakel. E eu fiquei quieto ali e falei com o meu câmera. Falei, liga a câmera. O ministro não vai querer falar. Mas a hora que ele sair do carro, que ele estiver caminhando para o avião, eu vou com o microfone ligado. E você liga e a gente... Eu sei que de repente para um carro, desce o ministro Ibrahim Abiakel, que era um sujeito verborrágico na área do direito, ele falava, era capaz de falar uma hora e você não entender nada que ele falou, ele só falou coisa certa. É verdade. Né? Com lógica, mas para nós, jornalistas, coitados de nós. Assim que ele chegou e eu fui direto e reto. Peguei e falei, de quem é a responsabilidade por aquela bomba ontem no Rio Centro? Ele olhou, aí ele viu que estava no ar. Aí ele falou uma série de coisas que eu não entendi, patavina. E ele foi. E o pessoal da assessoria querendo me conter um pouco, até que ele chegou na borda da escada do avião e falou assim, ministro, eu sinto muito, o senhor enrolou. O senhor desculpa a minha franqueza, eu falei alguma coisa desse tipo. Eu não entendi nada, imagine, se eu que estou aqui, cuidando do caso, não estou entendendo, o telespectador que está assistindo agora, também, não estava assistindo agora, estava gravado, lógico. Também não vai entender nada. Eu perguntei ao senhor, a quem que o senhor considera que são os responsáveis? Aí ele ficou acuado. Ele falou assim, claro que tudo indica que são aqueles bolsões sinceros, porém radicais, a que aludia o presidente Geisel. Claro que são os pescadores de águas turvas, também citados pelo presidente Geisel. Eu falei, o senhor está se referindo ao meio militar, que o Geisel chamava a ala radical do Exército, a tigrada que se refere, a tigrada, né, dos porões, né, que se refere o jornalista Hélio Gaspari, de pescadores de águas turvas, né, de bolsões sinceros, porém radicais. Eu falei, então o senhor está dizendo que são? Ele falou, aí ele deu um riso safado assim, e eu fiquei satisfeito, que eu tinha feito, tinha obtido uma bomba maior do que a do Rio Centro, naquele momento da história do Brasil. Eu fiquei satisfeito. Ele riu e falou assim, você é bom para fazer pergunta. Eu falei, o senhor responde muito bem, já com a câmera desligada. Ele falou assim, é uma pena que não vai ao ar, né? Caraca! Aí eu saí apavorado e falei, como não vai ao ar? E isso gravado em fita, era uma fita. E cheguei, o carro de reportagem tinha um lugar de encaixar, e agora entra você, porque enquanto ele embarcava num jato da FAB, eu encontrei um outro ministro que estava esperando um voo de carreira, né? e que tinha histórias. Você está muito irritado. Por que você está irritado assim? Porque você tá... Não, foi uma entrevista que eu fiz com o ministro Ibrahim Abiakel, ele disse que não vai ao ar. Aí esse outro ministro, que era o ministro da Indústria e Comércio, o ministro João Camilo Pena, que era uma figura muito simpática, né, virou-se para mim e falou assim, tem que ter muita paciência com o Ibrahim. Ibrahim está atravessando uma fase muito difícil, muito difícil. Olha aqui, você gosta de poesia? Falei, ministro, eu estou falando do atentado do Rio Centro. Não, estou perguntando sobre poesia, a única coisa que importa é a poesia. Olha só. Você já leu T.S. Eliot? Já leu T.S. Eliot? Eu falei, não, ministro, eu quero saber. Aí ela abriu uma sacolinha de plástico, tinha comprado um livro, tira um livro de T.S. Eliot, me dá e fala assim, vai ler T.S. Eliot, que é muito importante, isso tudo aí. Muito boa essa história, muito boa. Eu encontrei um colega e falei para ele, um colega que trabalhava no jornal o Globo, jornalista Magno Madureira, até já faleceu. Contei para ele o que aconteceu, consegui até reproduzir para ele ver, né? O resultado, a gente chegou nas redações, já havia uma ordem no Ministério da Justiça que nada daquilo ia ao ar, a pressão do governo da censura era grande. Pensei em me reunir com o Magno e fazer uma denúncia do que estava acontecendo, porque mudaria a história do Brasil. Você podia ter lido uma poesia no ar.
Pois é, mas acontece o seguinte, o ministro, Claro. o ministro da Justiça, que tinha o Departamento da Polícia Federal, embora naquele momento era já nos anos 80, né? Não houvesse censura prévia, Essa história é mas ele impressionante. conseguia bloquear, e Claro, bloqueou, né? claro. E bloqueou. E eu me lembro que eu ainda conversei com o meu colega, com o Magno, e falei, Magno, vão denunciar para quem, Chico? Você está louco? Não dá, Nós vamos falar quem? Para a Folha de São Paulo? Ela não vai publicar. Vamos para o Estadão? Não vai publicar. Nós vamos perder o emprego e não vai adiantar nada. Vão desmentir a gente e vão ser presos. É incrível. Quer dizer, isso é a ditadura e isso é a linguagem do direito. Que quando você consegue tirar essa toga da linguagem rebuscada, às vezes o cara fala a verdade, como disse o ministro Ibrahim Abiac. Pena que não foi ao ar. Muito interessante essa história. Você devia ter O feito. entrevistado é você, não sou eu. Devia ter feito como faziam na ditadura, você publicava coisas que não tinha nada a ver com a história, né? Você podia ter receita de bolo, exatamente. salmos. Você podia ter feito assim, olha, o Jornal Nacional hoje vai poesia, falar sobre uma Camões. poesia que o ministro Abiaga falou e tal e tal. O direito ele serve para, evidentemente, também para se fechar, né? Esse linguajar mais duro serve para se fechar. Mas para proteger privilégios. Em regra, sim, né? O direito olha, porque é o que eu digo, eu tô louco para voltar a criticar o Supremo, entendeu? Porque eu quero que acabe logo esse julgamento aí do Bolsonaro e tal, para que a gente volte à normalidade de questionar. Como realmente eu tenho para mim a convicção absoluta de que foi o judiciário que manteve a estabilidade democrática, eu acho que ele está com crédito. Está com crédito. Embora tenha essa série de questões que tem que ser levadas. Hoje, esse assunto específico do direito muito hermético, das palavras, da forma de dizer, é muito debatido no judiciário. Também você não pode simplificar demais, você não pode virar um lugar onde você tem algumas questões. Mas tem que ser algo que o cidadão consiga compreender. Mas assim, o problema maior, esse é um dos problemas. O problema maior é que você chega para comprar um livro de direito, o menino está começando a estudar. Você tem manuais que são teratológicos. É bom você explicar o que é teratológico. Isso aí é uma palavra que vocês gostam muito. São coisas que vêm do monstruoso, uma coisa que tem uma certa... fora da regra, né? Assim, você usa alguns manuais que não ensinam absolutamente nada, ensina como é que o cidadão vai fazer uma petição de uma forma rasa. Tem um grande amigo, que é um grande intelectual do direito, que é o Lênio Streck. Lênio Streck. Participa aqui do Streck. O Lênio é um gênio. Ele fala assim, imagine se você fosse ser submetido a uma operação do coração, tá deitado lá, entrando na sala e ver o médico entrar com o manual, como opera o coração. Entendeu? Quer dizer, nem tanto ao mar, nem tanto à testa. Tem que ter cuidado para não ser uma linguagem hermética que afasta o cidadão, mas também não pode ser uma coisa simples.